Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 2, que tem o seguinte título: A Ira do Senhor. Estaremos estudando essa lição neste domingo. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo do livro de Juízes, por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre, te convidar a se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez. E não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque desta forma você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim você nos ajudará a impulsionar esse vídeo e mais pessoas serão abençoadas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1 e o versículo 18. Verdade prática. Assim como Israel obteve misericórdia de Deus, mesmo errando e sofrendo a punição dele, podemos alcançar a misericórdia de Deus mesmo se sofrermos a sua punição, devido ao nosso erro na jornada da fé. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 2 e o versículo 8, também do versículo 10 até o versículo 14, que diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Introdução. Lições poderosas sobre a apostasia e a misericórdia de Deus. Em Juízes capítulo 2, adentramos em um dos períodos mais intrigantes e turbulentos da história de Israel. Este capítulo marca uma transição crucial na narrativa bíblica, após a morte de Josué, e a entrada do povo de Israel na terra prometida. O livro de Juízes nos transporta para uma época repleta de desafios, lutas e reviravoltas, onde juízes emergem como líderes temporários para guiar a nação em meio ao caos. O segundo capítulo de Juízes nos fornece uma visão fascinante das complexidades, da fidelidade e da desobediência do povo de Israel para com Deus. Aqui somos apresentados à triste realidade de uma geração que rapidamente se esqueceu das maravilhas que Deus operou durante a conquista de Canaã, mergulhando em um ciclo de apostasia e idolatria.
É uma história que ressoa ao longo da história humana, onde a falta de lembrança do passado resulta em consequências desastrosas. Neste estudo exploraremos os detalhes deste capítulo, examinando as advertências de Deus, as escolhas do povo de Israel e as implicações para a sua jornada espiritual. Ao mergulhar nesta narrativa, poderemos extrair valiosos ensinamentos sobre a importância da fidelidade, da lembrança e do relacionamento com Deus. Juízes 2 é mais do que um relato histórico. É um convite à reflexão sobre as nossas próprias jornadas espirituais e um lembrete de que a fidelidade a Deus é essencial para encontrar estabilidade e paz em meio às vicissitudes da vida. Primeiro tópico: a mensagem do anjo e o lamento de Israel. Juízes capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 5. Na introdução do segundo capítulo do livro de Juízes, somos imediatamente transportados para um momento de grande importância na história de Israel. Este trecho traz à tona a presença de um mensageiro celestial, um anjo do Senhor, que se aproxima do povo escolhido para entregar uma mensagem que ressoará ao longo dos séculos. O anjo do Senhor, que frequentemente atua como mediador divino entre Deus e a humanidade, aparece para repreender os israelitas. Ele começa por relembrar o pacto estabelecido entre Deus e Israel durante a liderança de Moisés e Josué. Este pacto, baseado na obediência e na adoração exclusiva a Deus, exigia que Israel permanecesse fiel às suas promessas divinas. No entanto, o anjo revela que os israelitas falharam em cumprir essas obrigações. Um elemento marcante neste trecho é o local da aparição do anjo. Ele se manifesta em Boquim, que significa lugar de pranto. Essa escolha de localização não é coincidência, pois reflete o profundo pesar de Deus diante da desobediência do seu povo. Boquim se torna um símbolo do lamento divino diante da apostasia de Israel. O anjo prossegue, repreendendo o povo por não ter obedecido à ordem divina de destruir os altares e imagens dos deuses cananeus. A presença desses ídolos em meio a Israel era uma afronta à aliança estabelecida com Deus, e o anjo do Senhor enfatiza que isso seria uma pedra de tropeço para o povo, levando-os à desobediência. O lamento de Deus é evidente quando o anjo declara que ele não expulsará mais as nações que restam na terra de Canaã. Isso representa uma virada significativa na relação entre Deus e Israel. Anteriormente, Deus tinha demonstrado seu poder ao conceder vitórias miraculosas na conquista da terra prometida. Agora, no entanto, devido à desobediência de Israel, Deus permitirá que essas nações permaneçam como espinhos em seus olhos e laços em seus flancos, testando constantemente a fidelidade do povo. A mensagem do anjo do Senhor termina com uma reviravolta surpreendente. Após a repreensão e o lamento, ele revela que o povo também rompeu a aliança ao não ouvir a voz dele, o mensageiro de Deus. Essa desobediência resultaria em um afastamento da proteção divina, tornando-os vulneráveis às adversidades que enfrentariam. No entanto, a promessa da presença do anjo não desaparece por completo, pois ele permanecerá como testemunha da aliança quebrada. Este trecho inicial de Juízes 2 serve como um poderoso lembrete de que a desobediência e a falta de fidelidade têm consequências. A mensagem do anjo do Senhor nos convida a refletir sobre a importância de manter nossa aliança com Deus, obedecendo às suas instruções e evitando a tentação da idolatria.
também nos alerta sobre a necessidade de prestar atenção às advertências divinas, pois a desobediência pode levar ao afastamento da presença e proteção de Deus em nossas vidas. É um convite à reflexão sobre nossa própria relação com o divino e um lembrete de que a fidelidade a Deus é um pilar essencial em nossa jornada espiritual. Segundo tópico: a geração que não conheceu o Senhor. Juízes capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 13. Neste trecho de Juízes 2, mergulhamos ainda mais na narrativa da apostasia de Israel, onde somos apresentados a uma geração que não conheceu o Senhor e cujas escolhas resultaram em uma profunda desconexão com a aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. A primeira parte deste segmento começa com uma triste constatação. Após a morte de Josué, o líder que guiou Israel na conquista de Canaã, uma nova geração surge, que não experimentou as maravilhas e os milagres realizados por Deus durante a travessia do deserto e a conquista da terra prometida. Esta geração não testemunhou as águas do Mar Vermelho se abrirem, nem a queda das muralhas de Jericó, eventos que deveriam ter solidificado a fé e a devoção ao Senhor. É nesse contexto que a apostasia começa a se enraizar. Com a ausência das testemunhas vivas dos feitos divinos, a nova geração se afasta da fé de seus antepassados. Em vez de seguir os caminhos do Senhor, eles faziam o que era mal perante o Senhor e se entregavam à idolatria, servindo a deuses estrangeiros. A apostasia se espalha como uma sombra escura sobre a terra prometida, e a aliança com Deus é negligenciada. Um elemento importante a ser destacado é a repetição do ciclo de desobediência que vemos em todo o livro de Juízes. O ciclo inclui a desobediência do povo, a opressão pelas nações vizinhas, o clamor por ajuda a Deus e a subsequente libertação através de juízes levantados por Deus. Esse ciclo é um padrão triste e constante que ilustra a tendência do povo de Israel de se afastar de Deus e depois voltar para Ele em tempos de crise. A apostasia de Israel é agravada pela rápida proliferação de altares idólatras. Em vez de adorar exclusivamente o Deus de Israel, eles adoram os deuses das nações circundantes, incluindo Baal e Astarote. Essa adoração de ídolos representa uma traição flagrante à aliança com Deus e demonstra a inclinação do coração humano para buscar satisfação em deuses falsos e vazios. A apostasia de Israel não é apenas um ato de desobediência, mas também um sinal de ingratitude. Deus havia cumprido suas promessas ao dar-lhes a terra de Canaã, mas a nova geração não reconheceu sua graça e provisão. Em vez disso, eles viraram as costas a Deus e seguiram seu próprio caminho. Este segmento de Juízes 2 nos convida a refletir sobre a importância da transmissão da fé, de geração em geração. Ele nos alerta sobre os perigos da complacência espiritual e da falta de ensino das maravilhas e dos feitos de Deus. Além disso, ele nos lembra que a apostasia começa gradualmente, muitas vezes com pequenas concessões à desobediência. Portanto, é essencial que, como indivíduos e como comunidade de fé, estejamos constantemente vigilantes, cultivando uma profunda conexão com Deus e transmitindo a verdade de fé às gerações futuras. É uma chamada à renovação espiritual e à fidelidade duradoura ao Senhor, independentemente das circunstâncias ou das pressões da cultura circundante. Terceiro tópico: a misericórdia de Deus em meio à apostasia. Juízes capítulo 2,
do versículo 14 até o versículo 19. Nesta sessão de Juízes 2, somos confrontados com um ciclo incessante de desobediência e opressão. Mas também somos lembrados da constante misericórdia de Deus, que resulta no levantamento de juízes para libertar o povo de Israel. A apostasia e a idolatria que permeiam a vida do povo de Israel geram consequências terríveis. Como consequência de suas escolhas, o Senhor permite que as nações inimigas os oprimam e os explorem. O ciclo é dolorosamente familiar. O povo se afasta de Deus, cai na idolatria e sofre sob o jugo de inimigos estrangeiros. No entanto, mesmo em meio a esse ciclo de rebelião e punição, a misericórdia de Deus resplandece. O versículo 16 é notável ao afirmar que o Senhor levantava juízes, que os livravam da mão dos que os pilhavam. Isso mostra a compaixão de Deus pelo seu povo, apesar de suas falhas. Ele não os abandona completamente, mas intervém levantando líderes que, sob sua orientação, lideram a nação em tempos de necessidade. Os juízes mencionados nesse contexto são líderes temporários, escolhidos por Deus, para cumprir uma tarefa específica: libertar Israel da opressão estrangeira. Esses líderes surgem em momentos cruciais da história de Israel, quando o povo clama por socorro, diante de sua aflição. Deus, em sua graça e compaixão, ouve o clamor deles e age em resposta. Esses juízes, embora imperfeitos, como qualquer ser humano, são instrumentos da providência divina. Eles desempenham um papel essencial na restauração da ordem e na libertação do povo. Embora a lista de juízes varie ao longo do livro de Juízes, eles incluem figuras notáveis como Gideão, Débora, Jefité e Sansão, cada um com suas próprias características e desafios únicos. Além disso, vale a pena notar que, apesar de seus atos heróicos em nome de Israel, os juízes não conseguem estabelecer uma transformação duradoura na nação. Após a morte de cada juiz, Israel muitas vezes retorna à apostasia e à idolatria. Isso destaca a natureza temporária das soluções humanas e a necessidade contínua da intervenção divina. A história dos juízes é um reflexo da natureza cíclica da fé e da obediência humanas. É um lembrete de que, apesar de nossas falhas e recaídas, Deus continua a nos estender sua misericórdia e graça. Ele está disposto a intervir em nossas vidas e nos levantar em momentos de necessidade e nos guiar para fora das trevas da opressão. Este segmento de Juízes 2 nos convida a contemplar a incrível paciência de Deus com seu povo. Ele não abandona aqueles que o buscam, mas continua a se envolver conosco, mesmo quando falhamos. Também nos recorda a importância de reconhecer a autoridade divina e a liderança providencial de Deus em nossas vidas. A misericórdia de Deus é uma constante que ressoa ao longo da história de Israel e que continua a ser uma fonte de esperança e renovação para todos os que buscam sua face. É um chamado para permanecer fiel a Deus, conscientes de sua constante disposição de nos resgatar de nossas próprias fraquezas e fracassos. Quarto tópico: as consequências da desobediência. Juízes capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 23. Nesta sessão de Juízes 2, somos confrontados com as dolorosas consequências da desobediência persistente do povo de Israel e a maneira como isso afeta o relacionamento deles com Deus. A morte dos líderes mencionada aqui não se refere apenas à passagem natural da vida, mas sim à extinção das gerações que lideraram Israel na conquista de Canaã.
e testemunharam os feitos miraculosos de Deus. Com a morte de Josué e os seus contemporâneos, uma geração que não conheceu o Senhor e que não testemunhou as maravilhas divinas assume o controle da nação. É nesse contexto que a apostasia se espalha como um câncer espiritual, minando a devoção a Deus. O versículo 20 resume de forma clara e impactante a situação. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: visto que este povo violou a minha aliança que fiz com seus antepassados e não me obedeceu. Aqui vemos a justa indignação de Deus diante da quebra contínua da aliança por parte de Israel. Deus havia estabelecido uma relação especial com este povo, guiando-os desde o Egito até a terra prometida, e prometendo proteção e bênçãos em troca de fidelidade. No entanto, a constante desobediência e idolatria de Israel resultaram na ira divina. A resposta de Deus é permitir que as nações inimigas que permanecem em Canaã se tornem um fardo para Israel, testando sua fé e lealdade. A presença dessas nações inimigas, que não foram completamente expulsas como Deus ordenou, torna-se uma provação constante para o povo. Eles enfrentam opressão e dificuldades como consequências de suas ações. Este trecho destaca a importância da obediência contínua à aliança com Deus. A fidelidade e a obediência não devem ser passageiras ou condicionais, mas uma parte fundamental da vida do povo de Deus. A desobediência tem suas consequências, e uma delas é a perda da proteção divina. No entanto, vale a pena ressaltar que, mesmo em meio a disciplinas de Deus, sua graça e misericórdia permanecem presentes. Ele não abandona completamente Israel, mas permite que eles enfrentem as consequências de suas ações para levá-los ao arrependimento e à restauração. A disciplina de Deus não é um ato de abandono, mas sim uma expressão de seu amor e desejo de trazer seu povo de volta a Ele. Este segmento de Juízes 2 nos desafia a examinar nossa própria obediência e fidelidade a Deus. Ele nos recorda que nosso relacionamento com Deus é baseado em um compromisso contínuo e não em momentos efêmeros de devoção, mas também confiar na misericórdia e na graça de Deus, que sempre nos oferecem uma oportunidade de arrependimento e restauração. É um lembrete de que Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis, e sua aliança conosco é um compromisso eterno, que não pode ser quebrado por nossa fraqueza. O relacionamento entre Deus e Israel neste trecho é um espelho do relacionamento entre Deus e seu povo em todos os tempos. E a mensagem é clara. A obediência e a fidelidade são cruciais para manter essa conexão e experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Quinto tópico: o lamento da aliança quebrada. Juízes capítulo 2, do versículo 24 até o versículo 25. No desfecho do segundo capítulo de Juízes, somos confrontados com uma conclusão que evoca um profundo sentimento de lamento e perda. O versículo 24 diz: E quando os anjos do Senhor anunciaram essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Esta reação coletiva revela a profundidade do arrependimento e da tristeza que permeiam o coração do povo de Israel diante das consequências de sua desobediência. A mensagem trazida pelos anjos do Senhor é uma lembrança dolorosa da aliança quebrada entre Deus e o seu povo. É uma realidade dura de encarar. Deus havia estabelecido uma aliança com Israel, prometendo proteção, prosperidade e bênçãos em troca de obediência e fidelidade. Mas Israel falhou em cumprir sua parte do acordo.
a aliança foi violada repetidamente, levando à disciplina divina e à opressão por nações estrangeiras. O lamento do povo é um reflexo de sua compreensão da gravidade de sua desobediência e da consciência de que perderam um favor divino. Eles choram a perda do relacionamento especial que tinham com Deus, o abandono de sua proteção e a consequente opressão que enfrentam. É um momento de profunda tristeza e autoexame. No entanto, mesmo em meio a esse lamento, a misericórdia de Deus brilha mais uma vez. O versículo 18 nos diz que quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Isso é uma lembrança da fidelidade de Deus em manter sua promessa de sempre prover um meio de libertação para o seu povo. Ele não os abandonou completamente, apesar de suas falhas. No entanto, é importante notar que sua libertação temporária, sob a liderança dos juízes, não resolve o problema subjacente da apostasia de Israel. A libertação é seguida por recaídas, e o ciclo de desobediência continua. Isso destaca a natureza contínua do desafio espiritual que Israel enfrenta. Este capítulo conclui com uma nota que deixa a situação em aberto. E assim que o juiz morria, eles se tornavam mais corruptos do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não desistiam de suas práticas nem do seu caminho obstinado. Juízes capítulo 2 e o versículo 19. Essa observação é um lembrete de que a restauração temporária não é suficiente para corrigir o problema subjacente da apostasia. É uma chamada à reflexão sobre a profundidade da necessidade de Israel de um relacionamento duradouro e transformador com Deus. A conclusão deste capítulo de Juízes nos desafia a considerar nossa própria fidelidade e compromisso com Deus. É uma lembrança de que a obediência e a devoção não podem ser passageiras, mas devem ser cultivadas e sustentadas ao longo da vida. Também nos recorda a importância de valorizar a aliança que temos com Deus e as consequências da desobediência. Ao mesmo tempo, é um convite à esperança. A misericórdia de Deus permanece disponível mesmo diante da nossa falibilidade. Ele continua a estender sua mão para nos levantar e nos libertar de nossas próprias fraquezas. O lamento de Israel é um chamado ao arrependimento e à restauração, e Deus sempre está disposto a ouvir o clamor de um coração arrependido. Em última análise, a conclusão deste capítulo nos lembra que Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. Sua aliança conosco é um compromisso eterno, e sua misericórdia está sempre disponível para nos resgatar de nossas próprias falhas. É uma mensagem de esperança e renovação, convidando-nos a buscar a fidelidade constante a Deus e a valorizar o relacionamento transformador que temos com Ele. Reflexão de Juízes 2 para os nossos dias. A narrativa de Juízes 2, embora situada em tempos antigos, traz lições valiosas e atemporais que podem iluminar nossos dias contemporâneos. Esta história nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual e a realidade da nossa relação com Deus. Uma das lições mais marcantes de Juízes 2 é a tendência humana à apostasia, ou seja, o afastamento da fé e da obediência a Deus. Israel, mesmo depois de testemunhar os milagres e as bênçãos de Deus na conquista de Canaã, caiu na armadilha da idolatria e da desobediência. Isso nos lembra que mesmo hoje estamos sujeitos a nos desviar do caminho da fé quando enfrentamos momentos de conforto e prosperidade. É um alerta para não esquecermos quem é Deus em nossa vida
e não negligenciarmos nosso relacionamento com Ele. Além disso, Juízes 2 nos ensina sobre a importância da obediência constante a Deus. A apostasia de Israel resultou em consequências dolorosas, incluindo a opressão por nações estrangeiras. Da mesma forma, nossas escolhas erradas e nossa desobediência podem nos levar a situações difíceis e a um distanciamento de Deus. Portanto, é vital que busquemos obedecer à vontade de Deus em todos os aspectos de nossa vida, reconhecendo que Ele é nosso guia e protetor. O lamento de Israel pela quebra da aliança também nos desafia a examinar nossa própria fidelidade a Deus. Quantas vezes cedemos às tentações do mundo e traímos nossa aliança com Cristo? Devemos lembrar que, assim como Israel lamentou suas escolhas erradas, também podemos buscar o perdão e a restauração em Deus. Ele é gracioso e está sempre disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance. A conclusão de Juízes 2 nos lembra que, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros, a misericórdia de Deus está ao nosso alcance. Ele é um Deus que não nos abandona, mas que deseja nos levantar, perdoar nossos pecados e nos restaurar em um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, não importa quão longe tenhamos nos afastado, sempre podemos voltar para os braços amorosos do Pai Celestial. Conclusão. A história de Juízes 2 nos convida sobre uma reflexão profunda sobre nossa fé e relacionamento com Deus nos dias de hoje. É um lembrete de necessidade de permanecer fiel a Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e tentações. Também nos inspira a buscar a misericórdia e a graça de Deus, sabendo que Ele está sempre disposto a nos perdoar e a nos dar uma nova oportunidade. Que possamos aprender com os erros de Israel e buscar uma vida de obediência e fidelidade a Deus, encontrando esperança e restauração em seu amor inabalável. E assim finalizamos mais um podcast, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.